Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Cláudio Castro, empreendedor, investidor, sócio e fundador de empresas como o Grupo Pitang, Dream, BB Revel Security e Ensinar Tecnologia, com atuação nacional e além de investir no mercado imobiliário de alto padrão. Posso contar um segredo para vocês? Ele é uma pessoa incrível, muito divertida e com certeza essa conversa vale a pena você ouvir do início ao fim. Cláudio, Claudinho, né? Prazer te receber aqui. Obrigado, Lilian, obrigado. Satisfação Obrigada. imensa estar aqui com você. É sempre Primeiro que muito você é uma bom. pessoa do meu coração, que eu amo de paixão. Obrigada, amigo. E seu programa está estourado aí. E eu estou super feliz em estar aqui. Vamos falar de empreendedorismo com diversão. É isso. Vamos nessa. Com diversão e transformando vidas, né? Que essa foi uma coisa que você sempre se preocupou muito e se preocupa até hoje. E esse lado do Cláudio, por mais que não pareça, é algo que é forte nele e ele impacta muitas pessoas e ele não fala tanto, né? E eu acho que, às vezes, esse é o segredo, né, Claudinho? Você tem essa coisa de ser uma pessoa que não conta tanto. Começou a falar mais agora, mas acho que para inspirar. Mas conta essa história sua de perseverança, de marcada com trabalho, de transformação, de forma leve e divertida, que eu acho que é super importante. Eu queria que você contasse um pouco sobre você para quem está nos ouvindo. Tá, vamos lá. Eu sou nascido em Recife, né, e sou filho de uma professora da rede municipal do Recife e filho de um funcionário público federal. Ninguém, absolutamente ninguém da minha família nasceu dentro do empreendedorismo. Então eu fui o primeiro a puxar essa corda toda e aí, por conta dos meus resultados, do meu sucesso, várias pessoas da minha família passaram a empreender, né? Me tendo como exemplo. E eu lembro, Lina, que todas as vezes que meus tios, meus primos me pediam ajuda, eu parava uma vida para poder atendê-los. E hoje existe uma gratidão muito grande. A minha infância foi uma infância muito simples. Parece clichê, né? Essa coisa de falar, eu fui pobre e tal. Mas realmente a minha infância foi simples, mas eu sempre fui muito feliz. É engraçado. Isso é importante, né? Eu sempre fui muito feliz. Então, eu nunca me vitimizei, eu nunca eu usei disso como um recurso para poder alcançar coisas. Então, para mim, foi uma infância que Deus, né, e aí falando de Deus, Deus é minha base de tudo, você sabe disso, me proporcionou para aquele momento, né? E naquele momento eu vi que em determinado período da minha vida eu tinha que mudar aquele ecossistema, mudar aquela visão, aquele pensamento, que é o que eu digo para todo mundo, Lilian, assim, se você realmente quer crescer, a gente fala muito isso dentro do empreendedorismo, você tem que mudar o seu ambiente. Porque se você está vendo que ali não é um ambiente, né, que vai te projetar para um universo maior, Perfeito. você tem que mudar. Isso é muito real, é muito real. A ambiência muda a frequência, né? Totalmente. Eu falo isso o tempo todo e é muito real. Se você começa a participar de outros ambientes, naturalmente a sua forma de pensar vai mudar e você vai começar a buscar espaços que antes não estava previsto na tua vida, né? Você começa a ampliar a sua visão. Eu acredito muito nisso. Também venho de uma história simples, pais trabalhadores, nordestinos Sim, também, sim. paraibana e pernambucana, e que sempre me deram muitos valores. Acho que é muito importante me ensinaram a ter o caráter que eu tenho, a respeitar muito o próximo, mas a trabalhar muito cedo. E eu não tenho vergonha também disso não, Cláudio. Muito pelo contrário, eu tenho como inspiração olhar essa minha história lá de trás e ver como eu estou transformando ela e como para eles também isso é muito importante. Você, por exemplo, a sua mãe é uma pessoa que é uma figura fundamental para você. Minha mãe é tudo na minha vida. Eu acho que minha mãe, não desmerecendo meu pai, obviamente, né? Mas a minha mãe é que sempre foi a guerreira da minha casa, assim. Ela nunca deixou de desistir de nada, né? Eu lembro quando a gente sempre teve uma situação muito apertada, né? Mas ela pegava dinheiro emprestado para poder comprar uma roupa melhor para a gente. Então a minha mãe sempre teve uma preocupação em
em não distanciar a gente de um ambiente que ela sabia que ia proporcionar crescimento, né? Então eu devo muito a ela. Minha mãe é viva, graças a Deus. É uma figura, essa minha alegria vem dela, né? Minha mãe é alegria o tempo todo. E eu acho que depois de Deus, um grande pilar de sucesso na minha vida é honrar pai e mãe, sabe, Lilian? Perfeitamente. Então, eu brinco que meu pai é o meu filho mais velho que dá mais trabalho. Mas eu amo meu pai e, assim, eu não permito que ninguém fale deles. É isso. Você está É aqui isso por aí, causa eu deles. tô aqui, exatamente. Então, eu acho que a Eles gente tem que honrar. foram os veículos. Falando em empreendedorismo, eu sempre digo, as pessoas hoje querem começar a vida empreendendo. Isso é importante, né? A gente tem que ter pensamento de grandeza, mas a gente não pode passar por cima dos processos. Exato. Então, tem muito jovem fracassando, porque, e principalmente essa geração agora, né? Porque acha que já sabe tudo e que muitas vezes é melhor até do que a gente, né? Que já tem uma experiência. Então, eu sempre digo, se você quer empreender, começa primeiro trabalhando, sabendo o que é a empresa, né? Sendo gerenciado, sendo Exato. orientado. Escutando quem já passou pela jornada. Como a gente diz lá, escutando esporro mesmo ali Exatamente. para saber o que é a vida, para ganhar casca, resiliência. Aí você vai saber realmente o que é dificuldade, né? Hoje em dia você chama a atenção de alguém, é um mimimi muito grande, e aí você já sabe onde aquela pessoa vai chegar. Então, perceba, todas as pessoas que conseguem encarar dificuldades, os puxões de orelha dos patrões e dos chefes, eles conseguem Ir para um próximo nível. um próximo nível maior. Eu Então, concordo. Inclusive, eu passei muito por isso na minha trajetória, trabalhando em multinacional de tecnologia. Eu tive líderes rígidos e líderes não tão rígidos, mas que toda puxada de orelha, chamada de atenção, porque tinha e faz parte, isso está certo, isso está errado, ou isso eu quero de tal forma, ou isso é em tanto tempo, e às vezes aquele tempo não é o tempo que eu tenho para entregar, mas que ele precisa, e eu tenho que fazer a mais. E eu aprendi muita coisa. Eu acho que essa jornada de aprendizado, e aprendo até hoje, porque eu tenho outros grandes líderes, né? A gente faz parte do Instituto ESSO de Empreendedorismo. A gente aprendeu muito com o Janguier, né? Janguier é nosso Janguier é craque, nosso mestre ali, professor. que puxa a orelha também, né, Cláudio? Pensa que não, claro que comigo? puxa a orelha. Chama a atenção do time ali. Mas tem humildade Perfeito. para também, quando a gente puxa dele, ele entender. Com certeza. Não isso é a verdade. grandiosidade, né? É a humildade de entender onde está hoje, né? E saber que muitas vezes a gente precisa ouvir de quem está embaixo. Sim. Né? Falando sobre empreendedorismo, eu sempre fui executivo, né, Aline? Então, Ia te perguntar justamente isso agora. Eu queria saber sobre essas diferentes frentes de negócio que você atua. isso, Que hoje você atua com tecnologia, com educação, com investimentos. isso. Como é que você começou tudo isso e o que você está fazendo hoje? Então, Aline, como eu te falei, eu comecei como executivo, então minha primeira empresa foi numa fábrica de software. Eu trabalhei como estagiário e depois comecei a migrar, até que nessa empresa, com 16 anos, eu entendi que a minha área, porque eu fui desenvolvedor, né? Então eu programava lá atrás, mas passei pouquíssimo tempo, assim, meses, porque eu me identifiquei muito mais com a área comercial. Eu gosto de gente, né? Então, comunicação é a minha praia. E aí eu migrei para uma área de atendimento nessa empresa e depois passei para a área comercial. E com 15 para 16 anos eu já gerenciava um time de 10 pessoas, ou eram 11 pessoas na época, que todos tinham idade de ser meus pais. Então imagine você ter um jovem gerenciando adultos, né? Com todos os vícios de vida, eu sou melhor do que você, eu não vou escutar um menino. E eu consegui vencer essa barreira com resultado. Então, eles iam visitar um cliente, não fechava o cliente, e depois eu ia lá e fechava e dava para ele o pedido. Então, o respeito não tem idade, sabe, Lilian? Então, assim, eu acho que quando a gente se prepara e a gente faz uma entrega diferenciada, a gente consegue ter respeito. É por isso que tem tantos bilionários do mundo digital que querem contratar jovens de 18 anos pagando milhões de dólares, porque respeitam o conhecimento daquele jovem e o impacto tecnológico com base nesse conhecimento que eles vão levar para as suas companhias.
Depois disso, eu, de executivo, eu fui para uma empresa que eu aprendi muito, uma empresa chamada Lanlink, que eu tenho muita Conheço. gratidão por ele, você conhece, porque a Lanlink foi um grande parceiro da IBM. Sim. E na Lanlink foi engraçado, porque eu passei a ser o super vendedor. Então eu batia todas as metas de tudo que você possa imaginar, né, assim. E existia um evento na Lanlink chamado Lanlink Mais, que a gente reunia os parceiros da Lanlink e todas as regionais participavam com toda a sua equipe comercial, era um evento focado para a área comercial. E eu lembro que quando eu passava no meio dos vendedores de outras unidades, eles falavam, esse aí é o Cláudio Castro, esse é o Cláudio Castro. Então, eu me sentia meio que um popstar da área comercial. E aquilo era muito legal, porque... E ele nem gosta, gente. mas ali era um sentimento de gratidão, assim, Sim. de realização, me fazia muito mais bem, não pelo ego, mas pelo que eu representava dentro daquela Sim, unidade de negócio, né? E era muito legal, porque eu sempre fui muito criativo, sabe, Lilian? E eu acho que esse era o meu principal ponto. Eu tinha como base o meu relacionamento com os meus clientes. É por isso que a gente fala muito dentro do empreendedorismo que network é o que muda o mundo. É. Se você acha que vai crescer sozinho, esqueça. O que movimenta os grandes negócios no mundo é a capacidade que a gente tem de criar conexões. E aí que é um ponto super importante, porque é que realmente criar conexões. Networking não é trocar cartões. Networking é você gerar um relacionamento. Eu falo que até mais, eu falo que é o netweaving, que você gera relações com as pessoas no início sem interesse. E aquela conexão pode te levar a uma outra conexão, né? Isso. É criando aquela teia de conexões e de repente uma pessoa viu, não, essa oportunidade pode ser para a Lilian, pode ser para o Cláudio, e não diretamente você já foi levar aquilo para a pessoa. Então, eu sempre tomei muito cuidado com isso. E Lilian, assim, eu não acho que você tem que ser um predador Exato. do network com o único propósito de tirar vantagem de alguma pessoa. Exatamente. Mas você pode ter a intenção de se aproximar daquela pessoa, porque ela pode ter algo que seja interessante para você, mas tenha cuidado de levar algo que seja interessante também para ela. Também tem que servir. Eu acho que esse é o ponto, uma entendeu? troca. Esse é o ponto. E aí fica até mais leve, né? Eu falo muito sobre isso, assim. Eu acho que eu falo com o Benchimol talvez uma vez no ano. Até porque eu entendo o tamanho dele, né? E sempre que eu procuro o Benchimol é porque eu tenho algo que, no meu pensamento, pensando no negócio dele, é extraordinário para ele. Senão, eu não vou gastar o tempo do cara tão precioso, do tamanho que é um Benchimol. E todas as vezes ele me responde, ele dá atenção e ele coloca as pessoas certas para poder tratar o assunto, porque ele entende que eu sou um cara, eu imagino, né? Eu nunca perguntei isso para ele. Mas se todas as vezes ele me responde com muita gentileza e com muito profissionalismo, colocando todos os atores importantes para que a gente possa tocar aquilo, é porque eu sei acessar o network que me foi aberto com um cara como Benchimol. Sim, com certeza. Entendeu? Eu não vou ficar mandando besteira ou puxando conversa porque eu acho que ele tem a obrigação de me responder diante de tanta responsabilidade que ele tem. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Se você consegue conectar com grandes empresários, você tem que ter muito cuidado de manter essa relação. Porque senão, ele vai bloquear você e com todo direito, porque ele tem muito o que fazer, né? Então, Perfeito. quando eu era da Lanlink, eu percebi que eu cresci muito e peguei uma regional que praticamente não vendia IBM na época e a gente em um ano bateu todas as metas de IBM e tudo eu conseguia crescer muito. Então peguei uma regional que vendia poucos milhões para muitos milhões ou para dezenas de milhões. Só que aí eu comecei a entender, Lina, que eu tinha realmente um DNA empreendedor muito grande. E foi quando eu fui para um evento de empreendedorismo no Centro de Convenções de Pernambuco. E deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. O que mais me chamou a atenção foi uma fábrica de caixas de embalagem. Uma máquina que você botava um papelão e saía uma caixa do outro lado. Esse negócio é interessante. Eu já vi inovação ali. Sim. E aí eu comecei e montei uma fábrica pequena de caixa de embalagem. E foi muito legal, porque
rapidamente eu comecei a entender como eu usava a inovação para poder inovar esse mercado. Engordei quase 10 quilos, menina, visitando as pizzarias e comendo pizza. Então, eu já gosto de pizza. Eu chegava lá, me dê uma pizza. Coloque a embalagem para eu poder levar aqui. Então imagine, todo final de semana eu visitava umas 10 pizzarias, pegava aquela caixa de pizza, fazia uma caixa nova para ele e na semana seguinte eu levava nos finais de semana, que era quando eu tinha tempo, entregava e comecei a dominar o mercado e dominei o mercado de pizza de Pernambuco. Dominei a ponto do fornecedor de pizza daquela região, não de pizza, da lâmina, da matéria-prima que produzia a caixa de pizza. Me chamou e disse que não ia me vender mais, porque ele tinha clientes de 20 anos, que era amigo dele, que eu estava tomando o mercado e que ele não ia permitir mais. Eu falei, tudo bem. Deixei ele, vim aqui para São Paulo e fechei carretas de papelão e passei a ser um concorrente dele. Ou seja, ele perdeu um grande cliente para ter um grande concorrente. Só que era um mercado, Linda, que, assim, apesar... E fica uma dica, né, assim, você nunca pode ficar refém de um único fornecedor de matéria-prima para você. Perfeito. Aquilo foi um ensinamento para mim, porque, veja, de uma hora para outra, por conta de uma questão pessoal, eu perdi o meu principal fornecedor e parei o meu negócio. Só que eu já vendia tanto, eu não sabia que eu já podia comprar 3, 4 carretas de papelão pelo meu tamanho de venda que eu já tinha. Então aquilo para mim também foi um grande diferencial. Quando você chega em um determinado tamanho, você tem que buscar outros fornecedores, porque você vai comprar mais barato e você vai ter uma margem melhor. Uma margem melhor. Olha quantas dicas vocês já estão recebendo aqui nessa conversa. Mas agora a gente vai fazer uma pausa, já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente,
simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa aqui maravilhosa com o Cláudio, onde está super inspiradora essa conversa. E ele também tem outras empresas do portfólio, começou a contar para a gente aqui sobre as caixas, a empresa de caixas, onde ele acabou ganhando um grande caixa do mercado. E eu queria que você contasse mais também sobre as outras empresas que você está atuando, o Grupo Pitang, como é que você começou, Então, como é que foi essa jornada? Depois de entender que eu daria certo para empreender, e ainda na Lanlink, eu percebi que eu tinha que fazer uma migração de carreira, né? Sair de um espaço de executivo para empreender. Foi quando a gente fez um trabalho de identificação de como a gente poderia ajudar a educação, isso foi um trabalho feito na Secretaria de Educação de Pernambuco, através da inovação. E aí eu tive que viajar para entender o que era a realidade de escola pública e voltei, participei de 2 feiras internacionais e criei um business plan e apresentei a Lanlink, que a gente tinha que criar uma área de negócio focada em tecnologias educacionais. Meus sócios, eu já era sócio na época eu recebi cotas por mérito, e meus sócios eram muito focados no negócio da Pitang e disseram, da Lanlink, disseram, a gente não vai atuar nessa área. E aí eu vi uma oportunidade de abrir essa empresa. Li o contrato social, vi que não tinha conflito de interesse e criei Ensinar Tecnologia, onde a gente começou a desenvolver plataformas e representar plataformas para ajudar professores numa entrega melhor para os alunos. Perfeito. Isso foi muito legal, a gente cresceu muito, criamos um programa chamado Professor Conectado, onde o governo do estado doou notebooks aos professores, ali foi o grande salto da gente. E aí, com o crescimento da Ensinar, eu percebi que a gente tinha que ir para um mercado maior que não fosse tão limitado à educação, apesar de a educação ser gigante. E foi quando surgiu a oportunidade de investir em algumas startups. Foi quando Jean Guier apareceu na minha vida, né? Ele viu que a gente começou a ganhar muitos desafios de inovação do judiciário. Ele disse, eu quero ser seu sócio porque eu preciso aprender mais em inovação, porque eu quero inovar ainda mais o meu grupo, né? Ele já tinha essa visão, não tinha nem tanta expansão de EAD à época. E aí a gente começou a fazer essa parceria e foi quando surgiu a Pitang, através de um amigo que eu ajudei no crescimento dele. Ele vendeu uma operação dele, ele não podia ficar mais com a Pitang, que também ele era sócio, por conta de cláusula de não competição, né? Perfeito. E aí eu fiz uma oferta para ele e eu entrei na Pitang, um negócio novo que eu não conhecia. Os sócios da Pitang eu já conhecia, me aceitaram na sociedade, que foi muito legal, porque outros sócios tentaram comprar, eles não quiseram. E graças a Deus, hoje a Pitang é 3, 4 vezes, né? Botaram um maluco dentro da operação lá. E fez a No empresa início crescer, foi acelerar. muito choque de gestão, assim. Valença, que até hoje é o nosso CEO, eu nunca quis buscar esse espaço, Lilian, porque eu tenho a convicção de que as pessoas certas têm que estarem no lugar certo. Perfeitamente. E Valença é a cara da Pitang, e eu não vejo outro cara como CEO.
No início, por ter uma participação grande na empresa, eles achavam que eu queria esse espaço. Quer dizer, eles nunca me disseram, mas eu sei, porque ficavam perguntando qual carro que você quer, qual carro que você quer. Minha gente, cria um para mim aí. E deixa tudo do jeito que está. Isso é respeito, né, Lilian? Assim, é você chegar num ambiente que não era seu e manter o respeito por todo mundo. Então, eu não tenho essa vaidade, te digo. Eu gosto de ganhar dinheiro e gosto de fazer as coisas acontecerem. E aí eu encontrei um espaço. Obviamente que um namoro inicial ele tem sempre muitas discussões ali para poder se alinhar, mas foi muito bom, porque eu acredito que eu tirei os meninos da zona de conforto, né? Eu brincava que a gente era funcionário público de empresa privada. Digo, vocês estão muito acomodados, bora mexer esse negócio aqui, bora, era loucura. E realmente eu era tido como um doido, e a gente fala isso dentro do empreendedorismo, né? Quem não é louco não vai ter sucesso nunca nesse negócio. E hoje a gente está aí como uma referência grande. Aceleramos outras empresas, a BBChain é uma referência muito grande em blockchain. Estávamos participando até o fim agora do processo do Real Digital. A empresa que foi escolhida foi a nossa, mas aí o governo resolveu mudar isso. A Dream, que é a empresa que hoje tem 20 vezes o faturamento que a gente entrou em 4 anos. Né? Uma empresa que cresce 30%, 40% todo ano, focada em CRM. Acabamos de lançar a Revel, uma empresa de cibersegurança que a gente está apostando muito nesse mercado, que foi uma provocação de Janguier, né? Então, a princípio, a gente ia entrar como sócio de uma empresa que já estava acelerada aí no mercado, mas depois a gente entendeu que a gente tinha que fazer algo dentro do que é o nosso DNA. Isso é outra dica super importante. Criem coisas que têm fundamento com o seu propósito, com o seu padrão ético, o que você acha que é fundamental para crescer dentro daquele negócio, que com certeza vai dar mais sucesso. Aproveitando isso, eu queria que você trouxesse, na sua visão, você acabou de trazer uma dica, mas quais habilidades são indispensáveis para quem quer entrar hoje nesse mercado, no mercado de tecnologia? Você falou de várias empresas aqui, você falou de blockchain, você falou de cibersegurança, você falou de tecnologia para educação. São áreas diferentes, mas tudo está envolvendo a tecnologia como meio. O que é importante? Primeiro, você tem que conhecer de negócio, né? Então, a primeira dica é você tem que conhecer o mundo dos negócios. Não adianta você ser um excelente profissional de inteligência artificial se você não sabe onde vai aplicar aquilo. Então, se você quer empreender, se a sua área for engenharia de software, por exemplo, faça um MBA em gestão empresarial, né? Então, isso é super importante, até indico a Fundação Dom Cabral, que é campeã, assim, eu gosto muito do modelo de entrega deles para a gestão empresarial. E não estou ganhando nada disso não, tá? Porque eu gosto do produto deles. Na instituição de ensino, gente, sempre é algo importante, né? E focar, Lilian, em negócio que tem escala. Perfeito. Inovação é escala. Não adianta você ter uma grande ideia que você vai dormir com ela todo dia e ela não vai emitir uma nota fiscal para você. Negócios extraordinários tem que emitir nota fiscal, e muitas notas fiscais. Senão, não é negócio, é só ideia. É uma ideia genial que não gera dinheiro. E o pensamento de escala também é muito importante, né? Esse mindset, a mentalidade, que é como é que você constrói uma coisa que ele vai tocar muitas pessoas. Hoje, por exemplo, o LPA e você, eu sempre trabalhei ele com pensamento de escala. Como é que muitas pessoas vão ter acesso? Então, hoje ele está em várias emissoras, está em Spotify, está no YouTube, são mais de 8, então está no Brasil, está fora do Brasil, para que muitas pessoas consigam ter acesso e não criar simplesmente um produto, que no caso é o programa, que só uma pessoa consiga assistir num espaço pequeno. Ou seja, quanto mais gente eu consigo tocar, quanto mais gente eu consigo transformar. Isso é uma mentalidade de escala, um pensamento Sem de tocar dúvida. muita gente. Um dos pontos que você falou aí, que para quem quer investir em tecnologia, mas eu trago isso para qualquer negócio. Uhum. Vamos falar do mercado imobiliário, que foi um negócio que entrou na pandemia simplesmente por investimento e que realmente agora eu estou profissionalizando isso. Então, hoje eu tenho grupo de aquisição de áreas, né? Eu tenho imobiliária e tenho
hoje a tecnologia para auxiliar esse processo de escala de venda. Então a gente fala muito em tokenização, né, Linha? Você é expert nisso e sabe muito bem o que eu estou falando. Mas veja que coisa interessante. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre o impacto da tokenização no mercado imobiliário e se as pessoas entendiam o que era aquilo. As maiores imobiliárias de Pernambuco me procuraram para entender o que é isso. Aí eu falei, opa, vai gerar um negócio novo aí. Por quê? Imagine hoje, eu compro uma área na Serra Negra, que é uma área que tem muito valor imobiliário hoje. E ele anda muito a cavalo lá, Adoro, adoro, adoro. Inclusive, estava hoje aqui me medicando para não parar de andar de cavalo, porque a coluna já está doendo um pouquinho. Então, assim, imagine você compra uma área. Eu não vejo ninguém fazer isso, tá? Você compra uma área, dentro daquele plano de diretor, você cria um condomínio com um arquiteto, monta o projeto todo, aprova o projeto, mas você não vai fazer o projeto. Você vai vender o condomínio inteiro para quem quer comprar e colocar família, amigos. Imagine você ter um condomínio hoje que você vai colocar quem você ama e quem você gosta dentro dele. Como fazer isso, Claudinho? Eu vou tokenizar os lotes. E vou vender o condomínio pronto. Aprovado, com projeto de arquiteto definido. E eu já vendo tudo. A área, o projeto, a aprovação e a tokenização. Se você está aqui em São Paulo e quer investir, se você está... Ou então eu vou investir nesse token para poder vender, esperar o mercado aquecer. E depois vender de depois novo. vender de novo. Eu vou comprar no plano de captação e vou vender no plano de venda de comercialização. E dentro desse token, várias pessoas da sua família podem ter uma participação naquele mesmo lote. Pode. Aí entra no modelo de cotas dentro do token. Dentro do token. Imagine um token de 100 mil, 10 pessoas vão comprar e vão utilizar aquele espaço. Exatamente, e vão usar aquele espaço. Interessante. Claudinho trazendo ideias aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. Mas eu queria voltar num ponto com você. Cibersegurança é uma coisa que a gente tem. Você falou de token aqui, você falou a gente está falando de dados, a gente está falando de transação. E claro que cibersegurança é uma coisa que está em alta e a gente sabe que é um dos pontos mais importantes hoje de falar. Da IA e cibersegurança são coisas assim que a gente tem que estar alerta o tempo inteiro. Vocês devem estar a todo momento ou recebendo ligações, ou recebendo um vídeo clonado de alguma pessoa, passando por situações que vocês nem imaginam. Eu já tive redes sociais clonadas, e não foi nem no Brasil, foi fora do Brasil. Situações que eu falo, poxa, como é que a rede social não tem um processo para poder mapear isso, né? E eu queria entender um pouco mais, porque agora que você está investindo nesse mercado, como é que vocês pretendem atuar e que contexto no cenário de cibersegurança? Bom, vamos lá. Por que a gente resolveu abrir uma empresa na área de cibersegurança? Primeiro, por tudo que você falou. Então, se nós estamos absolutamente vulneráveis nesse mundo tecnológico, a gente precisa se proteger, né, Aline? E a Pitang hoje, ela atende não só o Brasil, a gente está na América Latina. E os nossos clientes são grandes clientes. Então, por que a gente, se a gente já está nesses clientes, por que a gente não levar um produto novo para eles? Né? Se a barreira de entrada é o relacionamento, e a gente já tem. Então, eu acredito que vai ser muito mais fácil a gente crescer essa empresa. Vocês estão fizeram uma aquisição para a própria Pitang dessa empresa? Nós pegamos profissionais grandes, profissionais de mercado, e criamos a Revel, onde a Pitang tem participação societária e os sócios que têm um conhecimento do mercado de cibersegurança, né, vai tocar como os executivos da empresa. E o que você acha que vai acontecer com o mercado de cibersegurança? Lilian, eu vou te dizer, não existe uma resposta clara para isso. Porque o mercado de tecnologia, ele avança tanto, né? Que a segurança vai ficando cada vez mais... Veja, Lilian, antes aberta, né? Você que investe em startup, e eu que tenho fábrica de software, a gente demorava 6 meses para poder fazer uma atualização de um software. Hoje a gente faz em dias ou em algumas semanas. Eu tenho uma startup que a gente começou com um processo que demorava mais tempo de desenvolvimento de plataforma, hoje a gente já está criando um modelo plug and play que a pessoa faz sozinha. Por conta dos agentes de IA. Então eu vou ter que estar sempre testando isso com cibersegurança. Então é uma loucura, né? Inclusive, sobre preparação, eu acabei de me matricular numa pós-graduação de cibersegurança da USP.
Eu não posso vender o que eu não conheço, né? Exato, é. Então é sobre isso que a gente fala de se preparar para entrar forte no mercado. Então, Lilian, assim, a gente está com uma expectativa muito, muito boa. Recentemente a gente fez um trabalho em um grupo, obviamente porque questão de compliance a gente não vai revelar, mas apenas com os domínios a gente conseguiu acessar folha de pagamento, a gente conseguiu acessar o painel de cloud da empresa, ou seja, eu passei a ter o controle todo da empresa. Eu acessei os 5 computadores do diretor de tecnologia da empresa. Então imagine, é uma coisa que você não consegue expressar o tamanho dessa preocupação. Ou seja, você que está aí em casa, você que tem uma empresa, analise como está a segurança dos seus dados do seu negócio. E se tem uma empresa de cibersegurança te atendendo, né, Cláudio? Porque eu acho que isso é super importante. A gente Tem que ter, qualquer que seja. Qualquer que seja. E aquele básico do seu computador, no mínimo um antivírus básico, um firewall, você vai ter que ter ali. Uma atualização de software que você deixa de fazer, você cria uma porta gigante para a entrada de hackers dentro da sua empresa. Muito interessante. Esse mercado, assim, eu confesso que cada vez mais eu vou ficando assustada com o mercado de tecnologia. Toda semana eu falo na Nova Brasil sobre tecnologia e cada vez é um tema diferente que eu falo, gente, o mundo está cada vez muito mais rápido, né? E muita coisa acontecendo e cada vez o ser humano mais vulnerável. Você fica assustado e eu fico feliz, porque imagina o tamanho de oportunidade para Revel. Falei que ia ser divertido, gente. Bom, mas agora a gente vai fazer uma pausa e já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com esse gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0.
Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa maravilhosa aqui com o Cláudio, onde a gente está aprendendo muito com ele, está se divertindo com certeza. Mas é isso, né? Acho que o Cláudio ele traz a história dele com força, mas ao mesmo tempo com leveza e com resultado. E quando a gente fala de resultado, eu gosto muito de olhar onde ele atua hoje, né? Ele atua em diversos mercados, atua em segmento imobiliário, atua muito com a Pitang também, que é a empresa de tecnologia onde está fazendo a aquisição de várias empresas. Mas qual que é o foco hoje? Qual que é o diferencial hoje, pensando no que você vem atuando? Bom, como empresa de inovação, Lilian, a gente tem um processo de reciclagem constante, né? Então, hoje a nossa principal pegada dentro da Pitang é inteligência artificial. Mas não é porque todos estão falando, é porque a gente realmente... A Pitang, se eu te falar qual é o principal... Dois principais pilares de sucesso da Pitang. Primeiro é o nosso modelo de governança. Empresa que não tem governança não cresce, não tem sucesso e pode até falir. Dica extremamente importante, gente, governança. Empresa que, vou até repetir, empresa que não tem governança, é muito difícil ter crescimento, sucesso e pode até falir. Então tem que cuidar da governança. Tem muita gente que quer expandir negócio sem ter governança, termina dando errado. Aí pega um resultado positivo e coloca no resultado negativo e termina quebrando a operação. E o bom ponto você trazer isso, porque assim, a governança é do básico. É desde você ter realmente a organização em todos os seus processos, está de acordo com o seu processo jurídico, o que você está fazendo, você tem um controle de gestão ali no que você está construindo, tem uma organização no que você está fazendo, está compliance o que você entrega. Tem muitas coisas que às vezes você fala, mas eu não preciso porque eu estou no começo. Mas tem coisas que são básicas, né, que a gente tem que organizar desde o início. E o segundo ponto, e até mais importante do que a governança, é quando eu te pergunto assim, Lilian, qual é o principal diamante do teu negócio? E na Pitang são as pessoas. E todos os dias, em todos os momentos, a gente lapida esse diamante. Então a gente cuida muito bem do nosso time. Tanto é que a Pitang ganha aí os top 5 aí de GPTW constantemente. Então, primeiro, segundo, terceiro lugar, a gente ganha praticamente todos os anos. Uhum. Então, a gente está nesse ranking e não é fácil, porque você tem um time de mais de 700 pessoas, né? Então, cuidar de gente é algo que é caro e não é simples. Então, como nós vendemos transformação digital, a gente tem que ter esse processo constante dentro de casa, senão a gente não consegue entregar de forma correta. Então, eu acho que esse é o ponto. É a renovação diária, né, da inovação que nós construímos e que nós entregamos. E acho que isso tem que ser de uma forma incansável, né? A todo momento, como é que eu consigo fazer diferente, o que eu posso melhorar. E isso também na vida, né, Cláudio? Acho que o ser humano ele tem que melhorar constantemente. Como é que eu consigo ser melhor do que ontem, em aspectos pessoais e não só profissionais também, porque com certeza uma coisa vai levando para a outra. E eu queria que você trouxesse também um pouco de você, porque eu acho que
esse executivo, esse profissional, esse empresário, esse empreendedor, ele tem também uma coisa muito leve, que eu acho que a gente tem que conectar isso, né? Eu gosto de levar a vida de uma certa forma, com muitas coisas, muitas atividades, mas eu trago uma leveza também, porque no final da história eu tenho que aproveitar a jornada. E nós temos uma coisa em comum, que é andar a cavalo. E você se conecta com a natureza, você faz as trilhas. Isso. Eu queria que você contasse como é que esse estilo de vida te influencia a trazer clareza, a tomar decisões, a te ajudar na liderança. É importante tudo isso? Veja, Lilian, eu acho que o primeiro ponto é a minha fé, né? Eu tenho uma coisa dentro de mim que é o seguinte: se deu certo é porque Deus quis, se deu errado é porque foi livramento. Eu respeito quem não tem fé, mas as pessoas que têm fé, eu sempre digo, elas vencem mais rápido e elas sofrem menos. É verdade. Ou com mais intensidade. Mais né? intensidade, E eu também tenho uma capacidade, que eu acho que eu tenho um motor aqui, que funciona incansavelmente, de autoestima. Então, é claro, a gente tem um corpo humano, nós temos as nossas fraquezas, né? Claudina, sempre te vejo feliz, você não chora. Chore muito. Aliás, eu sou até muito chorão, porque eu sou muito emotivo, né? Então eu vejo as coisas no Instagram, eu me emociono e tal. Eu acho que isso é legal. E fazer o bem, sabe, Lilian? Assim, eu nunca saio de casa, em nenhum momento, nunca, pensando em fazer um mal para quem quer que seja. Então, eu já acordo dançando, colocando música. Então, quando o negócio está muito tenso, eu ligo pro marinheiro, mando descer a lancha e vou passar o dia no mar. Quando eu estou com a cabeça quente, eu vou andar de cavalo. Agora, eu estou amando também fazer trilha de UTV, aqueles carrinhos lá que parecem uma gaiolinha e tal. Eu vi já um vídeo da Então, eu adoro aquilo ali. Você não vai me ver dentro de lama, tá certo? Mas a sensação de estar conectado com a natureza, dentro de um ambiente protegido, é muito legal. E Então, você traz um pouco da sua criança aí também, não é? Total. Você se permite. Eu sou jovem, Lilian, assim, eu me conecto com jovem, eu sou amigo dos amigos dos meus filhos, então eu amo isso. Obviamente respeitando o espaço deles. Sim. E eles respeitando o meu. Mas eu costumo dizer que eu vou demorar muito para envelhecer. Porque essa minha essência de viver intensamente, de ser feliz, de me cuidar, sabe? Eu controlo muito o meu corpo, então eu vejo quando alguma coisa está errada, eu já recuo e vou cuidar. Então eu estou sempre me cuidando. Eu acho que esse é o ponto, a gente buscar essa felicidade plena, né? Obviamente que nunca vai ser 100%, mas a gente busca ali os 99%. Eu ia justamente te perguntar como é que você faz esse equilíbrio, né? E você está trazendo muito isso. É muito você também viver você. Que eu acho que o ser humano hoje em dia, ele não se permite viver ele vive o ambiente, o contexto, a situação. E muitas vezes a gente tem que parar e olhar para a gente. E claro que todo mundo nem tem tantas situações 100% favoráveis, mas aquela situação que tem, como é que você encara ela, né? Eu vou dar uma dica aqui que eu acho que talvez seja a minha principal força de sucesso, que é transformar coisas ruins em coisas boas. Então eu tenho essa capacidade e eu digo para vocês, todos os seres humanos têm a mesma capacidade. O problema é que nós temos muitos sabotadores mentais, né, Lilian? Então, se você diz que vai fazer algo, 9 sabotadores vão dizer que vai dar errado. E um vai dizer, eu acho que vai dar certo. E são exatamente essas pessoas que trabalham, esse que disse que ia dar certo, que tem sucesso. Que tem sucesso, é isso mesmo. Então, é por isso que a gente diz que quem empreende e tem sucesso, nós somos loucos. Porque a gente faz coisas que ninguém acredita que vai acontecer, que vai dar certo e que a gente consegue controlar. Então, a gente tem que ter essa capacidade constante de se afastar de coisas ruins, se afastar de pessoas negativas. Ninguém fala muito isso, é muito real. Aquelas pessoas que acordam para destruir o teu sonho, que acordam para negativar a tua vida, o teu dia. Se desconecta dessas pessoas. Você já percebeu que, inclusive, na nossa família, tem gente que só procura a gente quando precisa. Eu me desconectei dessas pessoas. Eu esperei dar a dica. Espera chegar o teu aniversário e ver quem é que liga para você.
Então, quem não ligou para mim, quando me procurou depois, eu dei um não, Lilian. Porque o não, muitas vezes... Deixa eu lembrar se eu liguei para o Claudinho no aniversário. O Não, mas eu mandei uma mensagem no Instagram, isso eu Não, sempre mas eu faço. tô falando de quem só te pede e esquece de te dar os Não, eu parabéns sei, no teu é verdade, aniversário. é verdade. Esquece de mandar uma mensagem perguntando se você está bem, né? Uma mensagem de amor de Deus, né? Uma mensagem de fé. Então a gente tem que se desconectar dessas pessoas. E quando você faz isso, é uma libertação. É porque uma a gente não libertação. tem que ter a obrigação de estar sempre ali à disposição do outro. Não. É. Né? Eu vi inclusive um vídeo esses dias de Wesley Safadão, que está investindo muito no mundo do cavalo, né? Onde ele disse: minha gente, eu não tenho obrigação de dar cavalo a ninguém. Eu não tenho obrigação de dar o tempo todo ingressos gratuitos do meu circo. Porque eu preciso ganhar dinheiro com ele. É um negócio, como todo e qualquer outro negócio. Então as pessoas têm que entender, e eu vejo muito isso no interior, sabe, Línia? Com muito respeito a todas aquelas pessoas, mas as pessoas acham que porque você tem sucesso, você tem a obrigação de ajudar. Eu ajudo quando meu coração pede. E quando Deus me pede para fazer, porque eu escuto muito Deus. Mas eu não tenho a obrigação de pagar a fatura de moto de gente que é irresponsável, simplesmente porque eu tenho dinheiro e porque eu tenho sucesso. Aí você ajuda instituições, Ah, faz parte de ações filantrópicas, faz uma série de Muita coisas. coisa, muita coisa. Que com certeza você está transformando e inspirando pessoas que merecem ali, que vão olhar com um olhar diferente. E você que está aí em casa também, que está assistindo a gente, vai olhar com um olhar diferente e repensar muitas vezes as coisas que você faz, como você faz, aonde você pode chegar, que próximo passo você pode dar. Mas, Cláudio, agora eu queria fazer uma dinâmica com você. sim. Eu queria te falar uma palavra e você pode me retornar essa palavra numa frase ou em uma outra palavra. Certo. Empreendedorismo, Propósito. tecnologia, Sobrevivência. cibersegurança, Segurança. inovação, Inevitável. educação, Construção. investimento, Cautela. estratégia, Sobrevivência. liberdade, Vida. natureza Amor. e legado. Quando falo em legado, eu falo em filhos, né? É. Então, para mim, é o que eu vou deixar para eles. É tudo que eu tenho de bom dentro de mim. É o que eu quero deixar não somente para os meus filhos, como para todos que têm a nossa vida como uma inspiração, né? Perfeito. O LPA e você é legado aqui também, gente, porque a gente traz histórias inspiradoras para realmente transformar a vida das pessoas. Eu quero encontrar pessoas que disseram, eu fui transformado porque eu tive um insight que eu vi no seu programa. Então, se você teve um insight diferente, também quiser mandar uma mensagem para a gente, pode acompanhar a gente aqui, acesse as nossas redes sociais, o nosso QR Code que a gente vai colocar no final. E com certeza eu quero ver vidas transformadas. Claudinho, obrigada, um prazer enorme te receber aqui, amigo. Muito obrigada, agradeço, foi eu muito que bom. agradeço, eu que agradeço. Quero te entregar um presente aqui dos nossos Ótimo. apoiadores. Ótimo. Muitíssimo obrigado. Quero que você abra. Claro que eu vou abrir. Presente a gente tem que mostrar, né? Vamos lá. Opa! Dux Defender para te proteger. Dux Defender. Um cheiro lá pro Marcelo, que eu adoro. E aqui, Tem um olha aí. vinho personalizado para você, da finca própria. A finca própria é a oportunidade de você se tornar Chardonnay. dono de vinícola. Muito bem. E é um modelo que, através de uma propriedade compartilhada inteligente, você consegue ter a sua própria vinícola. Que legal. Muito legal. Inclusive, eu fiz a aquisição da minha vinícola lá em Mendonça. Olha Eu aí. tenho também uma participação, um espaço, um terroir, né? Na finca própria. E olha que diferente está aqui. Quero conhecer. Personalizado, agora que eu Seu vi. nome personalizado. Muito bem. Inclusive, eu tenho interesse em fazer uma barrica 100% personalizada. Vamos Vamos falar. conversar. A O que é gente que temos mais aqui? Conecta você É com isso? a finca. Tem mais. E tem um presente aí que é para uma Opa. pessoa muito especial na sua vida. Certo. É aquela que te gerou, Ah, minha mãe. Te minha criou. mãe, Dona Tânia. Dona Tânia, A minha rainha. Olha aí, mamãe. preparado presentinho. pela Alexandra Moreira. Ela é uma Que artista. legal. E Lindo, aí, ela lindo. preparou essa peça É para um sua mãe. colar?
É um colar e um brinco, Que lindo. um par de brincos. Muito obrigado. E essa peça foi preparada, a A Lê... minha mãe vai amar, que ela é super vaidosa. E a Eu Lê, vou ela tem mandar um uma cuidado. foto para ela daqui a Manda, pouco. sim. A Lê tem um cuidado de Obrigado, olhar o Ale. perfil. Ela Obrigado, olha... Ale. A Lê com certeza viu quem que era a dona Tânia, olhou o Instagram do Claudinho lá para sugerir essa peça. pra ela. Acertou, viu? Acertou. Obrigado. Excelente. querida. Obrigada, Obrigado amigo. pelo espaço. Eu que agradeço. Sucesso. Deixa os seus contatos aqui para quem está nos acompanhando, quem quiser te seguir. Me segue na rede social, vocês vão perceber que minha rede é absolutamente autêntica. Eu falo o que eu quero e eu mostro o que poucas pessoas mostram. Então, Claudinho de Castro, vai lá e me segue, que tem muita coisa bacana. E acompanhe o LPA e Você também pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo nosso Instagram, @LPA e Você, pelo meu Instagram, @Lili_Prima Albuquerque. E acesse aqui esse QR Code que está na tela para ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu desenvolvimento, no seu caminho, na sua jornada. E também você pode concorrer a diversos prêmios do programa LPA e Você. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.